Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lisa e ano passado eu consegui tirar 118 pontos de 120 na prova do TOEFL, que é um exame de proficiência em inglês para contexto acadêmico. Especificamente, eu tirei 28 pontos de 30 na sessão de speaking, que é aquela que avalia a sua habilidade de falar inglês e de pronunciar as palavras corretamente. Eu tive muita dificuldade nessa parte e é por isso que hoje eu queria compartilhar com vocês algumas dicas e técnicas que eu utilizei para estudar para ela. Vamos lá? Antes de mais nada, eu queria enfatizar muito que vocês pesquisem bem quais são os seus objetivos, se vocês querem fazer graduação, mestrado, doutorado, um curso de verão, um curso de inglês, para ver se vocês precisam de fato fazer o TOEFL. Porque o TOEFL é bem caro, ele é longo, ele é demorado, ele, sabe, é um esforço muito grande, demanda muita coisa. E cada vez mais instituições estão aceitando o teste do Duolingo, por exemplo, que é bem mais barato, bem mais rápido, bem mais fácil. Então, se você puder fazer o Duolingo em vez do TOEFL, faça. Sim, com certeza. Agora, se não tiver jeito e você tiver que fazer o TOEFL, primeiramente eu queria dar algumas dicas gerais para a parte do speaking. Primeira dica é que vocês tenham um template pronto para cada pergunta. Agora, presta atenção. Isso não quer dizer que você vai chegar na prova com todas as linhas decoradas que você vai falar, ou então cheio de exemplos pré-prontos já, um template master para tudo, porque isso na verdade te faz perder pontos, tem um critério especificamente para isso. Porém, o que você pode, e na minha opinião deve fazer, é de planejar antes da prova que tipo de conjunção você vai utilizar. Se você vai começar falando I think, ou in my opinion, ou the way I see it, ou to me, que tipo de estrutura sintática você vai usar. Da mesma forma, saber que conjunções você vai utilizar é muito importante, porque a sua fala tem que ter ali, né, um sentido cronológico, um sentido sintático. E na hora da prova, que você tem ali o tempo passando, é muito fácil que você, assim, paralise, dê um branco e você não consiga falar, assim, banane e no fim perca a nota. Então já pense antes. Outra coisa, veja exemplos online de boas respostas. Você vai ter alguns exemplos oficiais do site do TOEFL e também tem alguns coaches que postam, né, exemplos bons que eles fizeram, que os alunos fizeram, que também te ajudam a treinar. Além disso, faça simulados oficiais, tanto dos livros do TOEFL, tanto o programinha que eles têm também oficial do TOEFL, em que você paga uma taxa e você recebe uma prova exatamente da forma que ela é aplicada no dia de verdade. Então você faz online no seu computador em casa e depois o seu writing, o seu speaking vão ser corrigidos por uma inteligência artificial que também vai corrigir a sua prova no dia de verdade. Então, ao fazer esse simulado oficial, você vai ter uma nota bem realista do que você pode esperar tirar no dia. Outra coisa, se você for fazer o TOEFL Home Edition, que é um que você pode fazer em casa, em vez de ter que ir para um centro, você vai ter que ter alguma coisa para fazer anotações. E geralmente eles recomendam que você use um papel dentro de um plástico transparente para que você possa escrever e apagar. Sinceramente, eu tentei fazer isso nos meus treinos e eu achei que era horrível porque manchava, não apagava direito, era ruim de escrever. Então, em vez disso, eu fiz a prova em uma mesa que tinha um tampo de vidro. Então eu podia escrever ali com uma caneta de ponta fina, porque era mais fácil, e depois eu apagava com um paninho. A minha proctor, que é a pessoa que fica te assistindo fazer a prova o tempo todo para garantir que você não tá colando, deixou que eu fizesse assim. E pra mim foi muito melhor, então eu recomendo que vocês também, se possível, façam dessa forma. Se vocês não forem no centro oficial, que daí você vai ter papel de verdade para fazer o que você quiser. Por fim, se você for fazer o TOEFL tradicional em um centro, treine antes falar as respostas com barulhos de fundo. Porque geralmente você vai estar lá numa salinha com várias outras pessoas fazendo a prova e é muito fácil que você se distraia. Então já treine antes a falar, a pensar e a falar com a TV ligada no fundo, com o rádio tocando, com o cachorro latindo, para que quando você chega no dia da prova, essas distrações não te atrapalhem tanto. Dito isso, vamos falar um pouquinho de cada atividade separadamente, porque eu tenho algumas dicas específicas para cada uma. A primeira atividade é chamada de independente, porque você não precisa ler nenhum texto ou ouvir nenhum áudio para poder respondê-la. Ela só vai perguntar sobre a sua opinião sobre algum assunto e pedir que você dê alguns argumentos para apoiar o seu ponto de vista. O problema com essa parte é que o tempo de preparação para a resposta é muito curto. São apenas 15 segundos para pensar no que você vai dizer
e logo depois 30 segundos para falar de verdade. No meu caso, quando eu chegava nessa parte, eu travava, paralisava, dava branco, eu não conseguia pensar na minha opinião, no porquê eu me sentia assim, e eu me bananava toda e não respondia nada. Então, para treinar essa parte, primeiramente, esse aqui é aquele meu primeiro conselho do começo do vídeo, ou seja, eu criei um templatezinho. Por exemplo, eu percebi que eu tinha o hábito de falar demais. Então, eu ia cronometrar minha resposta e eu sempre passava 10, 20 segundos. Então, eu comecei a utilizar conjunções e estruturas mais curtinhas para eu ter mais tempo livre para poder falar meus argumentos. Então, em vez de começar com in my opinion ou the way I see it, eu dizia só to me e já ia direto para minha opinião. Além disso, eu treinei muitos temas diferentes porque tem vários tipos de perguntas. A pergunta às vezes pede que você dê a sua preferência entre duas opções. Eu lembro que tinha uma em um dos simulados que eu fiz que perguntava se você preferia morar com seus pais durante a faculdade ou em um apartamento na cidade. Porém, outras só vão pedir que você fale quais são as principais vantagens e desvantagens de alguma coisa. Mas tem outras que vão pedir que você conte alguma coisa da sua vida, falar qual foi o maior desafio que você já enfrentou. Ou então, pedir que você fale qual é o lugar preferido na sua cidade. Então, os temas variam muito, o que eles pedem variam muito. Porém, quando você faz bastante, você começa a perceber, assim, alguns padrões. E você começa a se acostumar a responder cada tipo de pergunta. O que me ajudou muito nisso foi perceber quais exemplos combinavam mais com cada pergunta, quais exemplos eram mais fáceis de eu explicar. Então, por exemplo, vira e mexe tinha alguma coisa que perguntava de desafio, de superação, ou então de alguma coisa difícil. E eu percebi que eu conseguia falar muito bem nesse aspecto da saga que foi para eu emprestar uma calculadora gráfica para fazer o SAT. Eu contava, olha, eu ia fazer a prova e eu não tinha calculadora, era muito cara. Depois de muitas semanas, eu encontrei finalmente alguém que podia emprestar. Era um amigo do amigo do amigo do amigo. Daí eu emprestei a calculadora, fiz a prova e fui muito bem, foi muito legal. Eu contava essa historinha toda porque eu percebi que eu conseguia contá-la muito bem naquele tempo. Havia outras histórias que eram muito compridas, muito complexas, e daí eu ia tentar contar e não dava certo, eu ficava ali truncada e não funcionava. Sabe, assim, me perdia no meio da história, acabava o tempo e eu perdia ponto. E, mais do que isso, eu comecei a fazer repetição espaçada, que eu já expliquei em outro vídeo, com os temas que eu tinha mais dificuldade para que eu me acostumasse a pensar rapidamente em opiniões e exemplos e argumentos para aquele tema em 15 segundos. Outra coisa que me ajudou muito foi só praticar o brainstorming em vez de falar a resposta inteira. Então, muitas vezes, eu iria pegar ali uma lista de possíveis prompts, perguntas dessa primeira sessão, e em vez de fazer todo o processo de marcar o tempo, de pensar, de escrever e de falar, eu ia apenas fazer os 15 segundos para eu pensar na minha opinião e nos meus argumentos. Então eu treinei muito isso porque era a parte em que eu tinha mais dificuldade, porque realmente me dava aquele branco nos 15 segundos iniciais. Depois dessa primeira parte, você vai ter os Integrated Tasks, ou atividades integradas, que são chamadas assim porque elas vão pedir que você combine conhecimentos de algum texto ou de algum áudio que você vai ouvir. A primeira delas é uma em que você vai, primeiramente, ler uma manchetinha, um anúncio, alguma coisa explicando sobre alguma mudança ou problema em um campus universitário. Por exemplo, pode falar assim, agora nós vamos ter mais investimentos na área de atleticismo na faculdade. Você vai ter ali uma noticiazinha, um textinho curtinho explicando isso. E depois você vai ter que ouvir uma conversa entre dois alunos discutindo essa mudança. E geralmente, um desses alunos vai ser muito contra esse anúncio, seja lá o que for. A sua tarefa, então, é, em 60 segundos, resumir que mudança está acontecendo no campus e qual é a opinião do aluno e por que ele pensa dessa forma. Então, por exemplo, se a mudança é que eles não vão mais ter um departamento de antropologia porque não tem alunos interessados, você vai ter que falar: uma universidade anunciou que vai fechar o departamento de antropologia por A, B e C. Porém, um aluno não concorda com isso. Ele não concorda porque, primeiramente, ele pensa que blá, 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 blá. E, além disso, ele dá o segundo argumento. Então, é 1 minutinho para falar isso e 30 segundos para se preparar. Duas formas de começar essa resposta, por exemplo, poderiam ser: the student lives in a campus where blá, 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 blá. He, however, disagrees. He feels this way for 2 reasons.
first, blá, 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 e aí você responde. A terceira tarefa, primeiro vai te mostrar um texto explicando algum conceito de uma aula de história ou biologia, ou alguma coisa assim, alguma coisa acadêmica. Um conceito básico, né? Uma coisa fácil de entender. E depois vai te mostrar uma palestra, né? Um trechinho ali de uma aula, em que o professor vai elaborar sobre o tema e vai dar alguns exemplos de como esse conceito se aplica em casos concretos. A sua missão nessa parte é, em 60 segundos, resumir o conceito e atrelá-lo com os exemplos que o professor dá. Por exemplo, digamos que você lê um trechinho na prova sobre seleção artificial e logo depois escuta uma palestra em que o professor exemplifica esse conceito falando como na Revolução Industrial, lá na Inglaterra, mariposas que eram negras passaram a ficar cinzas, ou era o contrário, não lembro, mas por causa, né, da poluição, né, das cinzas da Revolução, né, da indústria. No seu áudio, então, você teria que falar que no texto é explicado o que é seleção artificial, que no caso você explica o conceito ali numa paráfrase, e logo depois você fala, e na palestra o professor vai ilustrar esse conceito, ou vai dar alguns exemplos, ou vai elaborar ou explicar de forma mais aprofundada, e vai contar, por exemplo, das mariposas da Inglaterra. Daí você faz ali uma paráfrase. Esse daqui é basicamente um exercício de resumo. Então você vai resumir ali tudo que você aprendeu. E o que me ajudou muito nessa parte foi fazer 2 colunas no meu papel, ou no caso, no meu tampo de mesa de vidro. Na primeira coluna, colocar o que eu tinha aprendido do texto. E na segunda, o que eu tinha aprendido do professor. Porque daí, na hora de preparar minha resposta, eu fazia flechinhas ligando, né, cada conceito, característica, detalhe do textinho com a forma que o professor elaborou. Então eu podia falar, primeiramente o texto fala sobre isso. E o professor elabora nesse aspecto da seguinte maneira. Além disso, o texto também comenta que, e por causa disso o professor dá um exemplo, e aí eu ia ligando as coisas e mostrando que eu tinha realmente entendido todo aquele contexto e integrado certinho na minha cabeça os diferentes detalhes vindos tanto do texto quanto do áudio da palestra. E por fim, a última atividade vai só te mostrar uma palestra que é um pouco mais longa e depois vai pedir que você a resuma em 60 segundos. Essa daqui é um pouco mais simples porque tem apenas um áudio para você resumir, porém ela exige mais atenção porque você vai ter mais informações já que o áudio é mais longo. O que eu sugiro aqui é que você vá anotando tudo e circulando o que for mais importante. E daí quando você for falar o que o professor explicou, fale na ordem cronológica do que ele disse, porque é mais fácil você se localizar ali no texto. Foque-se principalmente na definição de um conceito, então, fala assim, o professor explicou o conceito X, que é, e daí você explica o conceito, e também fica atento para quaisquer comparações, ou então se ele falar, olha, certas pessoas acreditam nessa teoria, porém tem críticos que falam que isso não faz sentido por A, B e C. Esse tipo de avaliação, né, de você falar, olha, esse daqui é o pró, esse daqui é o contra, esse daqui é um lado que pensa assim, mas tem oposição que pensa assado. Isso daqui também é uma coisa importante que você precisa falar para ganhar todos os pontos. Então fica atento para definições, exemplos e comparações, opiniões divergentes, etc. Por fim, use o YouTube para praticar, porque tem muitos canais que fazem videozinhos que basicamente simulam a sessão de speaking. Então você vai ter ali alguns materiais feitos por professores e tutores e empresas que dão aulas de TOEFL, que você vai ter ali toda a sessão, desde a atividade independente até as partes integradas, com áudio, com texto, com tudo e também com o tempo. Você vai ter a chance de treinar exatamente toda essa parte e garantir que você está gerenciando o seu tempo e a sua energia, a sua estamina de forma eficiente. Bom, pessoal, é isso por hoje. Muito obrigada por assistirem até aqui. E se vocês gostaram, por favor, deixem um joinha, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Além disso, se vocês quiserem mais vídeos sobre TOEFL, inglês, SAT, graduação no exterior, comentem abaixo para eu saber. Muito obrigada pela presença e eu vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau!